Assunto importante agora para a área da saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o pedido para o registro definitivo da vacina contra a chikungunya. A repórter Camila Yunes tem os detalhes. A Anvisa aprovou o pedido de registro definitivo do imunizante contra a chikungunya. A solicitação foi feita pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica franco-austríaca. A vacina já foi aprovada pela Agência Reguladora dos Estados Unidos e também da União Europeia. Nos Estados Unidos, os estudos foram feitos com 4.000 voluntários entre 18 e 65 anos de idade e mostraram que, em 98% dos casos, as pessoas que receberam a vacina produziram anticorpos contra o vírus. O infectologista e professor da Unesp, Alexandre Naime, diz que esse é um passo importante no combate à doença. As pessoas que receberam nos estudos essa vacina produziram anticorpos, que são substâncias que conseguem neutralizar o vírus, conseguem impedir com que ele se reproduza numa quantidade bastante alta. Então, mais de 99% das pessoas vacinadas produziam uma quantidade bastante robusta de proteção. A vacina será aplicada em pessoas maiores de 18 anos, mas ainda há um processo a ser seguido antes que ela esteja disponível para a população, como destaca o infectologista. Essa doença, essa arbovirose, vem fazendo um estrago muito grande no Brasil. Como eu disse, em 2024, mais de 250 mil casos de chikungunya, com 160 óbitos confirmados e mais 150 em investigação. É uma doença que afeta muitas pessoas e que leva ao óbito também de muitos brasileiros. Esta é a primeira vez que uma vacina contra a chikungunya é aprovada. No ano passado, a doença afetou cerca de 620 mil pessoas em todo o mundo. Os países com maior incidência da doença são Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. A expectativa é de que essa vacinação se inicie pelos locais que têm situação endêmica. O Instituto Butantan também está produzindo uma versão própria da vacina. E a expectativa do governo do estado é de que essa primeira aprovação abra caminhos para que o imunizante do Instituto também seja aprovado. Sobre esse assunto, aqui no Jornal da Manhã, a gente conversa com Gustavo Mendes, que é diretor de Assuntos Regulatórios, Controle de Qualidade e Estudos Clínicos da Fundação Butantan. Gustavo, obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, hein? Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Antes da gente entrar especificamente na questão da vacina, a chikungunya tem preocupado as autoridades brasileiras. Por que isso tem ocorrido, Gustavo? Porque... que eu me lembre, a gente não falava tanto assim de chikungunya há alguns anos. Pois é, a chikungunya é uma dessas doenças que a gente chama de arboviroses e que, no caso específico dela, comparado também com a Zika, são doenças que têm situações ou surtos episódicos, né? Apesar de ser considerada uma doença endêmica no Brasil, o que significa que ela é uma doença que tem uma constância no número de casos e no número, inclusive, de mortalidade. Só esse ano já são 50 mil casos prováveis e mais de 50 mortes. Então, a gente está falando mais, e agora com essa notícia da publicação do registro dessa vacina, a gente começa a refletir da importância de ter vacinas para doenças como essa, que são consideradas negligenciadas em vários aspectos, né? São doenças que atingem países pobres em desenvolvimento e que, se não tem a participação de laboratórios públicos como o Butantan, a gente não tem vacina. Agora, Gustavo, com essa aprovação de registro, quais são os próximos passos, né, para que essa vacina, então, chegue e esteja disponível para a população? Agora, com a aprovação da Anvisa, que foi a revisão dos dados de eficácia, segurança e qualidade dessa vacina, a gente tem algumas etapas que são, primeiro, a definição do preço. Esse preço máximo ao consumidor, ele é definido pela Câmara de Medicamentos, que é uma câmara interministerial que avalia os custos, avalia a inovação da tecnologia e tudo isso para definir o preço máximo ao consumidor. Com esse preço, a gente começa a negociação com o Ministério da Saúde. A gente já está conversando com o Ministério da Saúde desde antes, porque a gente sabe que é uma vacina destinada a programas públicos, né, e disponibilização no SUS. E a gente sabe do Ministério que essa etapa de incorporação no Programa Nacional de Imunização vai depender dos recursos e da estratégia, né? Mas o que a gente já pode adiantar é que
a gente sabe que essa vacina inicialmente vai ser destinada para aquelas regiões que têm maior incidência e que têm maior risco de surto, porque é ali que está a preocupação maior nesse momento. Gustavo, e aproveitando, quais são essas regiões, hein? Então, a gente usa alguns modelos matemáticos para calcular a probabilidade de surtos baseada no volume de chuvas e quantidade de mosquitos circulante, né? Hoje a gente tem visto muitos casos. São Paulo é um estado que tem um número de casos considerável, Norte e Nordeste, né, e algumas regiões do Centro-Oeste. Mas como é uma doença que ela é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue, a gente pode ter essa transmissão. Como o Brasil é um país que esse mosquito encontra as condições ideais de clima e muitas vezes de negligência também com os criadouros, esse vírus pode circular para outras regiões. Então, assim, no momento em que se fechar essas negociações e o Ministério fizer esse plano, ele vai fazer essa estratégia para vacinar essas regiões, mas ficar atento para as outras, porque isso pode circular também. E assim como você disse, Gustavo, quando a gente pensa em chikungunya, né, que tem esse mesmo vetor que transmite a dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, o Butantan pensa na possibilidade de uma coadministração das vacinas, né, para combater aí essas duas doenças ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? Existe. A gente está trabalhando já há algum tempo muito forte nessa questão das arboviroses, né? Arboviroses inclui chikungunya, dengue e zika. A vacina da dengue a gente já desenvolveu, foi um desenvolvimento todo nacional, que foi algo bastante inovador para a nossa ciência. Já está com a Anvisa deve tomar essa decisão aí como um próximo passo. E a gente planeja um estudo que a gente chama de coadministração, administrar junto dengue e chikungunya. Tem que fazer um estudo porque a gente sempre precisa avaliar se não vai ter nenhuma reação cruzada, se uma vacina não pode inibir o efeito da outra. Então, são estudos que precisam ser realizados, a gente já planejou para fazer esse estudo e quando tiver os resultados a gente vai poder anunciar a administração conjunta. Quanto à Zika, a gente já tem pesquisadores que estão trabalhando nessa tecnologia, porque parte de uma lógica parecida, né? Essas tecnologias de vacinas para arboviroses partem dessa ideia de que a gente tem que modificar aquele vírus original para que ele não cause a doença, mas ative o nosso sistema imune. Então, esperamos em breve também ter bons resultados aí com essa nova. Gustavo Mendes, diretor de Assuntos Regulatórios, Controle de Qualidade e Estudos Clínicos da Fundação Butantan. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Um ótimo dia para você. Obrigado para vocês. Bom dia.